Bem-vindos a mais um episódio do Celcast, com o tema hoje, Futuro da Segurança Conectada. Bom, hoje a gente está aqui com o Rui Castro, nosso vice-presidente de vendas da Cial e head da unidade de negócio Cial Networks. Bom dia, Rui. Bom dia, Denise. Bem-vindo. E estamos com o Fernando De Falque, diretor de engenharia da Checkpoint. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente que agradece. Bom, a gente está vivendo um momento crucial aí, né, de mudanças de conectividade muito relacionadas à segurança. Depois da pandemia, enfim, muitas atualizações e novidades aconteceram e as empresas precisam estar cada vez mais protegidas. Para a gente começar essa conversa hoje, Fernando, eu queria saber um pouco de você. Como que você enxerga a evolução da segurança depois desses últimos 5 anos, pensando em segurança corporativa no Brasil, e o que mudou de forma mais significativa nesses últimos anos com inteligência artificial, transformação digital acelerada e essa questão de home office, né, que foi tão difundida nos últimos anos? Legal. Acho que o principal ponto aí foi a aceleração realmente que a gente teve no mercado, como um todo, né? As empresas, a maneira que a gente trabalha aí, o segmento, a maneira que os parceiros atendem eles. Não só os ataques aumentaram, como também mudou completamente a infraestrutura dos clientes, né? Então, a gente saiu daquele modelo, todo mundo no escritório, proteção em camadas, para realmente expandir essa superfície de ataque, né, usando os atacantes, com cada um trabalhando no seu lugar favorito, né, home office, muita utilização de nuvem, e com isso as empresas tiveram que se adequar a essas ameaças e a esse modelo e esse formato de trabalho também. Então a gente viu uma aceleração muito grande do modelo home office, né, durante a pandemia e até um pouco depois, e a gente viu as evoluções de todas as soluções para conseguir fazer a proteção disso tudo. Então, a mesma maneira que a gente cresceu em termos de soluções, também cresceram em maneiras de ataque, né? Então, essa superfície gigante de ataque que se transformou, tem que as empresas se adequarem para conseguir proteção adequada para não ter nenhum tipo de problema. Qual que é o grande problema hoje, né, que a gente vê? Né? Muita utilização de inteligência artificial para criar esses ataques exponenciais. Então, a gente também tem que utilizar a inteligência artificial a nosso favor para ajudar na proteção. E aí a inteligência artificial para tudo, né? Então, a gente vê uma diferença muito grande, que era a evolução de todos aqueles aparatos que tiveram, né? Utilização de smartphones aí, né, durante o mundo, quanto tempo demorou para a gente chegar a utilizar e ser massivo, e a utilização de inteligência artificial. Se a gente comparar, né, só esses dois, sem pegar outros antes, a massificação foi muito grande. Então, ao mesmo tempo que chegou a inteligência artificial para o usuário normal, chegou para os atacantes, chegou para a gente para trabalhar com resposta a incidente. Então, hoje em dia a gente tem que usar a inteligência artificial ao nosso favor para realmente poder dar tranquilidade para o usuário poder trabalhar e ter foco realmente no que ele precisa fazer. Muito bom, ficou realmente tudo muito exponencial, né? Ficou. O exponencial é a palavra muito utilizada hoje em dia. Uhum. E, Rui, trazendo para a visão aí da Cial Networks, como que essa transformação tem aparecido nas demandas dos clientes? Onde que estão as maiores dúvidas, barreiras ou mesmo mitos até quando você recebe buscas de segurança? Essa transformação aconteceu principalmente após a pandemia, onde o modo de trabalhar, né, das pessoas foi realmente bem impactado. O modelo híbrido hoje é um modelo muito real em várias empresas. Então, a pergunta de todas as empresas é como é que eu consigo deixar a casa do meu funcionário, esse escritório onde ele está trabalhando, seja na casa dele ou remoto, com a mesma segurança que eu tenho dentro da minha empresa. Esse foi um questionamento que está acontecendo. Aconteceu bastante pós-pandemia, está acontecendo até hoje, é uma ótima discussão e é um ponto que a gente traz aqui algumas soluções para trazer realmente resultados de frente a isso, né? Em relação a mitos e aos que acontecem nesse mercado de segurança, ainda existe um ponto de que aquela sensação que os ataques eles são uma realidade de empresas grandes, ou de bancos, ou de órgãos governamentais, coisa que não é fato, né? Hoje a gente vê empresas de todos os tamanhos, né, no mercado, empresas menores, empresas médias, enfim, de vários segmentos, né, diferentes verticais,
sofrendo realmente com ameaças e ataques. Então, hoje, infelizmente, né, os ataques são realidades para todas as empresas. Então, isso é um ponto que temos que trazer aqui para o mercado brasileiro. E uma outra questão também que sempre foi muito falada é que cibersegurança é algo caro, né? É algo que demanda grandes investimentos e, de novo, coisas para grandes empresas, porque precisa de orçamentos mais altos, e também não é uma realidade. Hoje existem ferramentas que dão um nível de segurança muito bacana e com custo-benefício super adequado para o mercado nacional. Perfeito. E para a gente falar um pouco sobre as soluções que têm ajudado as empresas a se protegerem, eu dividi em algumas soluções para que a gente se aprofunde um pouco mais e conte para quem está nos assistindo o melhor caminho a percorrer. Quando a gente fala de Harmony SaaS, que vem sendo aí como marco, né, na experiência de conectividade remota, que mudança prática ele gera para o dia a dia das empresas e também para os funcionários? E conta para a gente um pouco o que é o Harmony SaaS, por favor. Tá. Bom, o SaaS também é outra palavrinha que está sendo bastante utilizada hoje em dia, né? Então, é nada mais do que a gente simplificar a maneira que o usuário vai acessar os recursos da empresa ou acessar a internet e levar segurança para esse acesso, né? Então, se a gente pensar até pandemia, VPNs muito utilizadas, e com a pandemia veio justamente essa parte do SaaS, que é simplificar a vida do usuário final. E também simplificar para as empresas, não precisando daquele bolo de soluções que muitas vezes faziam parte desses acessos para controlar o usuário, o que ele precisa acessar e o que ele não pode acessar. Então, o Harmony SaaS, a gente conseguiu levar simplificar para o usuário a maneira como ele utiliza a solução. Então, a experiência para o usuário ficou muito boa, né? Então, ele não precisa ter todo aquele conhecimento que muitas vezes algumas soluções demandam. Então, para ele ficou uma coisa simples, transparente, com uma performance excelente, justamente porque a gente leva o conceito de híbrido, né? Então, tem proteções na máquina, tem proteções na nuvem. Então, isso daí leva para ele uma simplicidade. Ele não vê nada disso, né? O usuário é apenas um clientezinho conectando, mas, na verdade, a gente leva toda essa parte, esse conceito de segurança híbrida justamente para a gente facilitar, né, levar a experiência para o usuário para um outro nível, né, mas não esquecendo nunca, né, acho que pode empresa de segurança, levar a segurança realmente para a máquina desse usuário. Então a gente leva essa simplicidade, essa boa experiência para o usuário final, não esquecendo da parte de segurança. Então a gente tem toda a parte de conectividade para dentro da rede, consegue implementar o Zero Trust de uma maneira simples, né? Lembrando que o Zero Trust não é uma solução, né? É apenas um conceito, arquitetura que a gente demanda, o que cada usuário pode acessar e em que momento. A gente consegue fazer a parte de Zero Trust de uma maneira bem tranquila para a empresa, sem afetar esse usuário final. Então, e toda aquela parte de postura que você tem que ter cuidado da máquina do usuário, que é verificações de atualizações, verificar se tudo que a empresa pede para ele ter na máquina está de acordo com o que a política da empresa está demandando. Se tiver ok, ele já vai conseguir fazer todas as navegações, todos os acessos dele se transformarem e funcionarem de maneira tranquila para ele. Então, acho que o principal ponto que a gente leva para as empresas é a simplicidade na hora de você permitir os acessos para o seu usuário de uma maneira segura. Perfeito. E Rui, você percebe que os nossos clientes têm reagido bem ao SaaS e têm aproveitado dessa nova proteção, enfim, nessa experiência de utilização? Sem dúvida, cara. Hoje, a VPN ainda é muito utilizada no Brasil, né? E todo mundo está nesse foco, entendendo como vulnerável a VPN o quanto realmente seguro você está com ela ou não, e realmente a segurança da nuvem, e dar essa segurança para o seu funcionário trabalhando, né, no seu home office, trabalhando no café ou em algum hotel. Isso é algo muito importante. Então, os clientes estão realmente atentos a isso, a esse acesso remoto, e percebo isso como uma realidade, sim, no mercado hoje.
Perfeito. Os ataques por e-mail seguem sendo aí, né, uma grande porta de entrada. E o que diferencia a abordagem da Checkpoint quando a gente fala de prevenção com relação a e-mails, inclusive com a utilização de IA? Não. Bom, acho que a gente não consegue falar de e-mail, segurança, sem falar de phishing, né? Então, o phishing continua sendo talvez o principal vetor de ataque que a gente analisa hoje, que o mundo utiliza, né? É fácil de fazer, é fácil de você disparar, então depende do foco de cada atacante, né? Se ele quer ter uma empresa como alvo, se ele quer somente disseminar algum malware novo que ele precisa de uma quantidade elevada de máquinas sendo infectadas. Assim, o phishing continua sendo o principal meio de transporte de todas essas invasões que a gente vê aí, dados vazando das empresas. Então, assim, muito do que acontece hoje a gente vê é o phishing que foi o transporte, né? Tem aí proteções para inteligência artificial. A gente consegue analisar, por exemplo, QR codes que vêm em e-mail, a gente consegue analisar o corpo do e-mail, a gente consegue analisar os anexos. Tudo isso a gente leva e faz essa análise antes de chegar para o usuário. Nosso grande diferencial na proteção de e-mail é justamente essa, né? A gente faz toda a análise antes desse conteúdo chegar para o usuário final. Então, o usuário final ele não precisa se preocupar quando ele tem uma proteção checkpoint. Se aquilo vai estar infectado ou não, a gente vai conseguir limpar e vai conseguir entregar de uma maneira segura, com todas as análises e verificações feitas, se aquilo lá é malicioso ou não. Por exemplo, chegou um e-mail com um anexo e aquele anexo é malicioso. Esse anexo não chega para o usuário, chega apenas para o administrador da solução. Então, a diferenciação aí é muito grande com o que cada usuário vai ter acesso ou não. Mas eu preciso daquele conteúdo. Porque muitas vezes é uma empresa parceira que enviou esse conteúdo para ele, ela está infectada. E a gente vê muito hoje, né, esse tipo de ataque, né, que é através das empresas parceiras, o ataque chega na sua empresa. Então, o administrador tem total liberdade de fazer toda a análise daquele conteúdo, né, falar assim, cara, eu consigo te entregar partes do documento, né, consigo remover a parte que realmente é maliciosa e te entregar o documento. Então, você pede para o seu parceiro aí dar um jeito antes de entregar a solução para a gente. Então, toda essa parte de análise de e-mail a gente consegue fazer e proteger o usuário antes que essa parte maliciosa chegue para ele. E a gente tem conseguido mostrar isso justamente de que a solução que as empresas têm adquirido no mercado, que muitas vezes eles acham que é o suficiente, né, que é apenas do provedor de e-mail, ela não é o suficiente para ela. Então, ela precisa de uma camada adicional de segurança, e aí nada melhor do que você realmente transferir essa responsabilidade para uma empresa que trabalha com segurança desde o seu princípio lá, com mais de 30 anos de mercado. Perfeito. Gente, e falando de e-mail, acho que até um paralelo aqui, só para compartilhar, porque a gente acha que é tão esperto, né, que a gente não vai cair nisso, mas recentemente, faz poucos dias, eu recebi uma cotação de um cliente que a gente já vende no e-commerce, e aí tinha um anexo, eu pedi a cotação pelo anexo, eu achei estranho, nunca mando um Excel, mas falei, tudo bem, fui abrir o Excel e aí estava infectado naquele arquivo. E, então, assim, a solução do Checkpoint não deixaria chegar esse e-mail para mim, né? Exato. A gente precisa colocar Checkpoint aqui. A gente tem. A gente tem. Ai, que a minha máquina não foi ainda. A gente está com raiva aqui, mas essa. Tiveram uma atualização nas máquinas e eu não estava. Ah, então tá bom. Ok. Nem a minha. Foi por isso, caramba. Aí eu mandei na TI e falei, socorro, abri esse arquivo. Ele até comentou, preciso dessa máquina e tal, acho que era para colocar a solução. A gente tem dois mundos aí, né, que eu acho que aí vocês têm o endpoint, né? A gente tem o endpoint, ele é uma integração que a gente faz via API com os provedores de e-mail, né? Microsoft, Google, acho que são os principais. Acho que não dá para a gente ficar conversando aqui de outros menores.
A gente faz essa integração, então esse arquivo chegaria para você e a gente remove a parte maliciosa, ou não chegaria, depende da política, aí o administrador define como é que ele vai trabalhar. Ou a gente consegue, como é um anexo, provavelmente uma planilha, ou um PDF, um doc, né? Acho que são os 3 principais que a gente vê sendo utilizado. Remove a parte maliciosa e entrega o documento para você sem aquela parte. Tá? Então, basicamente, isso bem simples, bem direto, bem rápido também. Maravilhoso. Enfim, já vou colocar lá na listinha da TI para que o meu esteja com a licença. Falando de segurança em nuvem, agora as operações estão cada vez mais distribuídas em nuvem, né? E aí, como ganhar visibilidade e controle sem perder agilidade nesse cenário? Tá. Na nuvem não tem jeito, né? Também a gente vai entrar, não é falando mal dos provedores de nuvem, mas o provedor de nuvem ele tem as ferramentas para colocar segurança para os clientes. Só que, de novo, totalmente limitada, que não é o foco deles. O foco deles é prover a infraestrutura para o cara ter o ambiente dele na nuvem. Ponto. Então a empresa contratou, ele tem algumas ferramentas, mas não é o suficiente para o mundo de hoje. Então a ideia aqui é a gente ter total integração com esses provedores. Então com o CloudGuard a gente tem essa integração com os provedores de nuvem. E aí tanto vai ser o CloudGuard Network ou o AF, para proteção de aplicações e APIs. A gente tem uma total integração com eles, de maneira que você consegue de maneira bem simples, arrastar e soltar, ver os objetos que existem na nuvem, você criar sua política de segurança e aí sim ter o controle um controle avançado de segurança. Então, hoje em dia você consegue lá na nuvem, por exemplo, você criar os seus controles de acesso, mas você não dá uma ferramenta avançada que consegue te proteger contra ataques. Então, a gente consegue controlar acessos, mas não consegue ver realmente o que é um ataque e o que não é. A gente consegue ter a facilidade dessas de integrar de API com eles e usar na política de segurança. E aí, se a empresa já é uma empresa que utiliza o Quantum também, ela consegue fazer essa integração e usar os mesmos objetos para a criação de política, tanto no data center dele ou local para acesso de usuários na nuvem ou na internet, como aqueles objetos que estão na nuvem. Então, simplifica muito a parte de gerenciamento e traz uma visibilidade incrível. Mostra o nome do objeto que tem na nuvem, coisa que, quando a gente vê que as empresas mais se enrolam na resposta a incidente, é justamente não conhecer o que ele tem na nuvem, porque muitas vezes só mostra endereçamento, endereço IP para lá, para cá, e aí o pessoal não consegue entender. Quando a gente consegue trabalhar com os nomes, é mais fácil para a gente entender o que é o que, a gente consegue trazer toda essa integração, facilidade, visibilidade para a resposta a incidente. Mas a ideia principal não é você ter facilidade só na hora da resposta, é a gente levar para prevenção também para essas empresas, Porque o melhor mesmo não é ter que responder um incidente, é ele não acontecer. Então, você conseguindo levar toda a nossa capacidade de prevenção de ameaças para a nuvem também, aí facilita muito toda essa parte de você levar a segurança para a nuvem, que é uma coisa que hoje muitas empresas elas não olham com cuidado e aí acabam sofrendo justamente por isso. A gente pode ver aí alguns dos últimos grandes ataques que tiveram, que vazou credenciais, vazou dados de usuários, de clientes, etc. Muitos deles, ou quase todos, começou pela nuvem ou por uma credencial na nuvem. Ela realmente tem que ter um olhar mais cuidadoso para a gente não ter problema. Muito bom. E falando de data center, Quantum Force, o que ele tem chamado a atenção, mas o que traz de novo para lidar com tráfego criptografado, inteligência artificial, escala, enfim? E aí a gente entra para um data center, quando a gente fala de prevenções ou proteções para data center, a gente entra num mundo que 90% do tráfego dele hoje é em cima de SSL,
precisa de alguém para fazer, entender o que é cada comunicação que está acontecendo e ter uma visão de como você vai fazer a proteção. Então, a nossa linha Quantum, a Quantum Force, 9.000, 19.000, ou até mesmo as menores, né, da 3.900, a gente consegue levar o que tem de última geração em termos de TLS 1.3, em termos de criptografias avançadas para a utilização do VPN. Então, assim, a gente consegue realmente levar o que tem de última geração para o cliente sem perder performance, que acho que é o principal ponto ali de discussão. Então, tem que ter realmente uma performance boa, não adianta a gente só pensar em segurança e deixar a performance para depois, porque aí vai afetar o usuário, vai afetar a empresa, porque aí pode entregar, pode atrasar uma venda, pode atrasar uma entrega, pode levar uma experiência ruim para o usuário. Então, tudo isso a gente tem que pensar no momento que a gente está fazendo uma implantação, uma venda para uma empresa que nunca utilizou o checkpoint. Para quem já utiliza, já conhece, já sabe das facilidades, e aí volta aquele mesmo conceito da integração com nuvem, facilidades de utilização de nomes, ambientes virtualizados, tudo isso a gente consegue fazer a proteção a partir do Quantum, o Force ou o Cloud Base, né? Já o Spark, ele ajuda a proteger as médias e pequenas, que o Rui até comentou. Exato. Que talvez tenham a percepção de que não sejam alvo, né, de ataques, e não é verdade. Conta um pouco sobre o Quantum Spark, como é que ele democratiza, enfim, dá esse acesso à segurança. A ideia é a gente ter uma linha que consegue atender também essas pequenas e médias empresas, que é um mundo totalmente diferente de pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, por exemplo. A gente visita muitos clientes que acham que realmente as informações deles, os dados deles não são importantes e que ninguém está olhando para aquilo. Totalmente mentira. Sim um dado importante, sim uma maneira que os atacantes utilizam hoje para, por exemplo, chegar num outro alvo que ele precisa. Então, se você é uma empresa pequena, mas tem um grande cliente na sua carteira, você é sim um alvo para esses atacantes. Então, você precisa levar proteção, precisa ter essa proteção para os seus usuários e para o seu ambiente, para ele realmente não ser a ponta de entrada ou a porta, né, de entrada para os ataques, para os outros e para você mesmo. Né? Então, imagina a reputação que você vai levar se você tiver um problema de segurança com seus clientes, mesmo sendo pequeno. Você tem clientes, né? Senão você não ia existir como empresa. Então, essa reputação é uma coisa que é muito importante, você tem que estar sempre de olho. Não pode negligenciar a parte de segurança justamente por isso. E a linha Quantum Spark, ela é justamente pensando nas pequenas empresas. Eu tenho poucos usuários, ou eu tenho 50 escritórios remotos e tenho 50 usuários. E, às vezes tem empresas que tem uma pessoa por escritório. O escritório, às vezes, nem é um escritório em si, né, mas é um ponto de trabalho de alguma pessoa. Você tem que levar segurança para eles também. Então, o Quantum Spark justamente está aí para isso, para a gente integrar toda essa parte de proteção com SD-WAN, justamente com o SaaS, que a gente falou no começo, fazendo uma camada de comunicação que você consegue conversar entre os usuários e aplicações de uma maneira simples e bem fácil de gerenciar. Perfeito, é uma responsabilidade de todos, né? Exato, não é só dos grandes bancos, das grandes empresas, não. Todas as empresas elas precisam olhar para a segurança e principalmente para o crime que tem, né, o crime cibernético que existe hoje, que é uma coisa que está cada dia crescendo mais, então elas precisam estar atentas, precisam realmente investir na proteção das informações que ela trata, né, dos dados que ela tem ali dentro, para ela não ser um alvo e acabar espalhando para uma outra empresa e até mesmo perdendo credibilidade no mercado. Excelente. Rui, conta um pouco como a parceria entre a Cell Networks e a Checkpoint tem apoiado as empresas de diferentes portes, então desde as pequenas até as enormes, né, que a gente tem aí em nossa carteira, nessa jornada de modernização, transformação e segurança. Acho que o tema vem realmente a jornada, né? A gente entende tecnologia, principalmente no Brasil, nós temos como integrador que respeitar a maturidade tecnológica do cliente. A gente tem que entender em que nível o cliente está e obviamente, como uma jornada
junto com o cliente, avançar step by step até chegar realmente onde a gente acha, junto com o cliente, que é o posicionamento dele. Em relação à tecnologia e segurança é a mesma coisa. Eu acho que um projeto de segurança tem que ser visto como uma estratégia. Tem que ter um plano claro de segurança. Quando eu posso fazer um paralelo com a sua vida de segurança, e a gente fala de segurança cibernética, mas segurança é algo que evita o risco, evita uma ameaça, e isso a gente pode fazer até para a casa da gente, né? Quando a gente faz um plano de segurança para a nossa casa, a gente pensa em várias coisas, né? Pensa no muro alto, pensa de repente numa cerca eletrificada, numa porta blindada, ou enfim, um cachorro, e a gente pensa em várias coisas para proteger a nossa família, isso como uma estratégia de segurança. E as empresas têm que pensar nisso também, né? Então, como uma estratégia de segurança, em entender, junto conosco, com o integrador e com o fabricante, onde a gente vai começar as proteções e de que forma a gente vai fazer isso, né? Como tecnologia envolve sempre 3 pilares, eu posso falar bastante, que são pessoas, processos, a própria tecnologia, então tem que estar muito bem desenhado e entendido esses processos, né? Ter feito um bom diagnóstico da situação hoje do cliente, analisar esses riscos, depois ver as melhores tecnologias e, obviamente, depois treinar as pessoas para usar isso, né? Não adianta a gente também ter um investimento na nossa casa, de novo, paralelo na nossa casa, de ter um muro alto, de ter um cachorro, de ter uma porta blindada, e ter lá, de repente, um funcionário que entra desatento todo dia no mesmo horário, da porta, quer dizer, você fica vulnerável, né? Então, é como que eu falo, né? Pior do que você não estar protegido, né? Consciente é você achar que está protegido. Esse que acho que é o risco hoje, e de novo, né? Temos que encarar as ameaças, os riscos de uma forma real para todos os níveis de empresa. Assim como, de novo, fazendo um paralelo para a nossa casa, para a nossa residência, principalmente nas grandes cidades do Brasil. Hoje, infelizmente, a violência é uma realidade, então as pessoas pensam em proteger as suas residências. No caso dos ataques cibernéticos, também são uma realidade para todas as empresas. O Brasil lidera aí os rankings de ataque no mundo, tá? É um dos países que tem maior incidência de ataque cibernético, e temos que ter ferramentas de pensar isso como uma coisa realmente real. E a parte boa é que tem uma checkpoint com soluções de todos os níveis, de todas as profundidades, de todos os bolsos também, falando para os clientes, porque a gente sabe que é um investimento que tem que ser feito, diferente de outras tecnologias, a gente tem um retorno de investimento, faz um trabalho baseado em produtividade. Aqui a gente está falando de risco puro. Então, qual é o risco de você vazar um dado de um cliente importante seu? Qual é o risco de você parar de faturar? Qual é o risco de derrubar o seu site? Qual é o risco? Quer dizer, são riscos altos, né? Difíceis até da gente mensurar e quantificar. Mas o ponto é que, infelizmente, são realidades. E esse mercado ele vai se atualizando, né? O AI está aí. Então, os ataques eles também vão se modernizando, então precisa de ferramentas, igual a Checkpoint tem, que são ferramentas sempre bem atualizadas para tudo que está acontecendo, porque infelizmente isso é dinâmico, né? Não é algo realmente estático. Então, esse é um outro ponto bem importante quando a gente fala de segurança, que é um plano, mas é um plano vivo, dinâmico, e tem que estar sempre atualizado e analisado. E, Fernando, olhando pelo lado da Checkpoint, qual a importância de parceiros estratégicos como a Ciel Networks para ajudar aí nessa transformação segura no Brasil? Acho que o principal ponto que a gente também encontra muito nos clientes é a falta de profissional especializado, né? Então, também a gente fala de tudo isso que a gente já discutiu aqui, muitas vezes a empresa vem para a gente falar, mas eu não tenho esse profissional aqui dentro, né? Então, a ideia justamente de ter a parceria é colocar, né, uma camada toda de serviço em cima para vocês poderem atender da melhor maneira o cliente, né? Então, esses parceiros estratégicos que a gente tem é justamente para isso, né? A gente não é só vender a solução, obrigado, tchau cliente, eu volto daqui um ano para a gente renovar. Não é essa a ideia. Então, a ideia é a gente ter realmente a experiência do cliente, entregando para ele não só a melhor solução, mas também o melhor serviço que eles podem ter durante todo esse processo, caminhando junto com ele, né? E aí o parceiro que a gente tem, né, a Ciel, entrega isso para os clientes justamente, né, para a gente ter a tranquilidade do lado deles em contratar vocês para poder atender a demanda que ele precisa na parte de segurança. Então,
A parceria é justamente isso, né? A gente entra com todas as soluções, você vem com essa camada de serviço. E essa parte realmente é uma parte super importante aqui no nosso país, justamente pela falta de profissional capacitado, especializado em segurança. Excelente. E quando a gente fala de futuro, quais são as tendências que devem moldar aí os próximos capítulos da cibersegurança, pensando em inovação e o que vem pela frente, uma visão global? Tá. A gente tem visto muito inteligência artificial em tudo, né? Então, tudo que a gente pode imaginar hoje tem inteligência artificial. Então, a ideia é que a gente levar proteção, né, para inteligência artificial. Mas como assim, né? A proteção para o GenAI, quando o usuário vai utilizar e o que ele vai poder compartilhar com a informação da empresa com essa inteligência artificial, né? Ou até mesmo escolher com quais inteligências o cara vai poder utilizar no dia a dia e não deixar aberto para utilizar qualquer coisa, né? Muitas vezes a gente vê problemas de vazamento de informação justamente porque acaba utilizando ferramentas que não são autorizadas pela empresa ou homologadas pela empresa para utilizar. Então, essa proteção é muito importante. Inteligência artificial na proteção, e aí a gente muda totalmente o foco. Se os atacantes utilizam a inteligência artificial para criar esses ataques exponenciais, a gente vai ter que usar para defesa, e nada mais importante do que isso. Então, prevenção com inteligência artificial para justamente parar esses ataques que vão vir de tudo quanto é lado. Então, você ter realmente a inteligência artificial trabalhando a seu favor, como responder incidente, quando ele acontecer, o que eu tenho que fazer quando eu detectar alguma coisa nova, alguma ameaça nova dentro da minha empresa, por que lado que ela vai entrar, como é que eu vou responder a ela, quais os sistemas que eu tenho que acionar a partir desse momento. Então, assim, muitas vezes o que a gente vê de dificuldade as empresas elas não sabem nem quem cuida de um determinado sistema, né? Pode falar até de determinado servidor que existe dentro dela. Então, a inteligência artificial está aí para isso, para ajudar justamente nessa resposta incidente, colocar todo mundo junto para poder fazer isso de maneira mais rápida possível. Continuous Threat Exposure Management, então o CTEM, talvez seja o principal modelo aí que a gente tenha, que o pentest hoje, que a gente vê muitas empresas fazendo, né, que ela acaba fazendo a cada 6 meses, uma vez por ano, não é mais suficiente. Então, a gente precisa ter uma visão rápida e verdadeira do que está acontecendo ali no ambiente dele, né? Então, aquele modelo de pentest ele não funciona mais, então hoje com nuvem, com containers, tudo isso muda de maneira muito rápida e você tem que ter essa visão de uma maneira mais ali praticamente em real time para a gente não perder nada do que está acontecendo no ambiente do cliente. Acho que esses três, né, a utilização de inteligência artificial, tanto para a proteção da empresa, como para a resposta a incidente e a parte de gerenciamento de exposição de ameaça, acho que são os três principais. Acho que dá para colocar também proteção de API, que também é uma coisa que tem crescido muito, porque tudo hoje no mundo é API. Se a gente pega todo o tráfego da internet, mais de 60% de todo o tráfego da internet é via API. Então, muitas empresas elas não conseguem ter controle de todas as APIs que elas têm funcionando dentro dela. Então, a gente tem muito contato com eles, como é que eu vou proteger minha API, como é que eu vou fazer essa comunicação com o mundo externo, né? E o último tema para quem está, né, volta para a inteligência artificial, para quem está desenvolvendo sua própria inteligência artificial ou alguma coisa baseada em inteligência artificial local, como é que eu vou fazer essa comunicação com o mundo externo? Muitas vezes falta o processamento dentro de casa, vou ter que transbordar para alguma terceira, como é que eu faço essa comunicação, como é que eu faço essa proteção, como é que eu faço proteção de prompts para o usuário utilizando para proteger a minha inteligência artificial. Então, acho que esses temas, eles rondam e a gente consegue atender em todos eles com a solução da SharePoint.
Excelente, muito bom. Rui, pensando no mercado brasileiro, o que a gente deve esperar aí de futuro e especialmente pensando em maturidade do mercado com relação à cibersegurança? Sim. Eu entendo que o mercado brasileiro ainda está ficando mais maduro, está entendendo essa realidade das ameaças, que a ameaça é real, de novo, para todos os níveis de empresa, todas as verticais. A evolução do AI em várias linhas, a gente tem pensado da mesma forma que o AI vai ajudar a gente em muitas coisas da nossa vida, nas nossas empresas, ele também vai ajudar as pessoas maliciosas, as pessoas que trabalham para fazer, enfim, essas ameaças e praticam esses crimes cibernéticos. Vendo dessa forma, eu entendo sim que segurança é um diferencial, é uma vantagem competitiva hoje. Porque quem tiver esse plano de segurança estruturado, quem tiver melhor protegido, obviamente vai estar muito menos vulnerável, e como todo crime, ele busca sempre a facilidade, né? Ele sempre busca onde está mais fácil. Então, se o seu concorrente estiver mais vulnerável, ele vai sofrer e você vai estar mais protegido, e isso vai ser uma vantagem competitiva. Então, é fato que se proteger hoje também não é só, obviamente, mitigar riscos, mas é se deixar a sua empresa melhor posicionada também. Então, eu vejo como um futuro o Brasil, as empresas do Brasil, de novo, mais para o mercado do small business, do medium business, do SMB, olhando com mais cuidado nisso. Um ponto importante, né, a gente entender que o e-mail sem dúvida, a maior aventura hoje de ameaça da empresa pelo e-mail, né, que o phishing, né, o roubo de identidade é uma coisa muito séria e muito real. Então, malware, todos os ataques estão propriamente no phishing, e ferramentas igual a da Checkpoint que previnem, acho que é o ponto, tá? Depois da invasão, depois que aconteceu, tratar, acho que é muito importante, mas a prevenção, acho que é o trazendo uma situação. Você imagina um antivírus mais simples que passa um monte de e-mail e fica a critério do usuário, a critério do colaborador da empresa, fazer uma análise para ver se aquele e-mail é malicioso, não é, se pode abrir aquele arquivo, não pode. Isso que as empresas não podem cobrir mais hoje, né? Então, essas ferramentas têm que pegar na fonte, né? Isso, falando em e-mail, a melhor ferramenta do mundo do mercado é da Checkpoint para fazer esse filtro de e-mail. Então, a gente está falando de um ótimo caminho, né? Que muitas empresas ainda têm um antivírus simples, acho que tem um antivírus no laptop do colaborador que está protegido, isso não é uma realidade. Outra parte é a parte de nuvem, a parte das UPIs, quer dizer, vários caminhos de entrada hoje de ataques que tem que ser bloqueados de novo, né, como eu disse, dentro de uma estratégia de um plano de segurança. Tá? Então eu vejo as empresas buscando isso e a Networks está aqui para ajudar junto com os clientes em desenhar esse plano. Perfeito, excelente. Bom, a gente está chegando ao fim dessa conversa, quero agradecer a presença de vocês. Acho que se a gente pudesse resumir esse episódio em uma frase, talvez fosse: segurança e performance não são mais opostos, pelo contrário, precisam caminhar juntos nessa jornada, vocês falaram bem, né, que os nossos clientes vão construir aí de segurança juntos conosco. E para vocês que nos assistiram até aqui, se quiserem saber mais qual é o melhor caminho a seguir para a segurança da sua empresa, entre em contato com a Cell Networks, que a gente está aqui para ajudar vocês nessa jornada. Obrigada a todos, então, e até a próxima. Obrigado.